Bien, en este momento tenemos con nosotros dos países que van a hablarnos y darnos como ejemplo, modelo de lo que es Gestatianos Casados Santos. Le tenemos a Brasil, aquí a Elson, Shirley y Elson de Brasil, que nos van a hablar de la vida, de la experiencia y del ejemplo de João Possovón, y de la hermana Gertrude, que nos va a hablar también de la experiencia del matrimonio de Hungría. Así que con ellos lo más importante. Boa tarde a todos. Eu vou falar em português, que meu espanhol é horrível e o meu portunhol pior ainda. Foi muito fácil para mim agora fazer essa palestra, até me acalmei, que eu estava meio nervoso de manhã, depois que eu ouvi a introdução, que ele está ali atrás, do padre José Luiz, estou lendo para não errar o nome, Corrêa Lira. Então a introdução dele foi perfeita para essa palestra. Ele nos falou, só vou lembrar vocês, de como está batida, debatida e apanhada a família no mundo. Tomando muita pancada a família mundial. Quando ocorre alguma coisa, vou falar devagar para vocês compreenderem. Quando ocorre alguma coisa de ruim no mundo, o que é que Deus faz? Escreve uma carta para a gente. E João Possovón foi uma carta de Deus escrita para nós. E essa carta cabe a gente a lê-la, interpretá-la e aplicá-la. Licença. Dá para... João Possovón, um pai de família. Essa é a oração que ele sempre fazia antes de sair de sua casa. Ele rezava esta oração. Vamos rezar juntos, gente? Maria, mãe e rainha, meu coração é teu. Cuida dele, para que não ofenda Jesus. Se eu expirar neste dia ou nesta noite, faz que eu morra serenamente em teus braços. Se eu viver, faz de mim um instrumento de paz. João Possovón nasceu no dia 12 de dezembro de 1904. E ele já foi agraciado, porque esta data é a data de Nossa Senhora. É o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele nasceu em Ribeirão, no Rio Grande do Sul, fica no sul do Brasil. Ele foi filho de imigrantes italianos. Vieram para cá, não era de uma família rica quando foi para o Brasil, e era filho de agropecuários, agricultores. Aos 11 anos, ele fez sua primeira comunhão. E aí despertou a vontade de ser sacerdote. Dos 10 anos para os 11 anos, disse a seu pai que queria ser padre. Seu pai, então, o levou para a casa paroquial de Vale Veneto. Nesta casa paroquial existia uma escola. E João, ou seu João, quem conhecia ele chamava de seu João. Os descendentes de italianos chamavam ele de Joanim, que quer dizer Joãozinho. Então, quando eu falar seu João, vocês sabem que é João Possovón. Então, ele só estudou por 10 meses. Ou seja, ele não tinha uma cultura. Ele não estudou muito. Mas ele aprendeu demais e soube passar por toda a sua vida o que ele aprendeu. Ele tinha uma deficiência visual, que naquela época, óculos nenhum melhoraria. Mesmo colocando óculos, não melhoraria a sua deficiência visual. E mesmo assim, seu João escrevia todos os dias. Todos os dias. Para mim, isso já é um grande milagre.
e não é minha especialidade, não entendo o problema visual que ele tinha, mas ele não leu, gente, um trecho da Bíblia. Ele não leu um capítulo da Bíblia, mas aprendeu a Bíblia como ninguém. Ele não leu um trecho da vida do nosso pai fundador, mas ele gostava de ser chamado o aluninho do pai fundador. Ele aprendeu muito bem os ensinamentos do padre José Quentenes, só de ouvir. Em 1928, com 23 anos, ele casou-se no dia 21/4/28 com Teresa Turcato, a sua primeira esposa. E teve dois filhos. Eli, uma mulher, e um garoto, e eu estou todo atrapalhado com isso aqui, e um garoto chamado Ari. Teresa teve uma doença, e aí ele, para melhorar a vida dele, ele era dono de um hotelzinho, certo? Tinha sua vida razoável, certo? Ele aí se mudou para Santa Maria, para dar melhor condição de saúde a Teresa Turcato. Foi para Santa Maria com seus dois filhos e nesse meio tempo ele gastou praticamente quase tudo que tinha da sua vida. Inclusive teve que vender o hotel dele. Como ele era um jovem, né, e Teresa veio a falecer, ficou com dois filhos. E as pessoas que conheciam ele sempre aconselhavam: João, como é que você vai tomar conta dessas duas crianças, trabalhar, sobreviver e tomar conta dele? Porque você não se casa de novo. Ele aí se casou, depois de 5 meses do falecimento de Teresa, com Dona Vitória. Seria a sua segunda esposa e casou em 12/8/1933. Teve 5 filhos: Nair, Otília, Pedrolina, Vilma e Humberto. No Brasil a gente tem um jargão: um grande homem sempre tem uma grande mulher atrás dele. Ele sempre dizia que tinha um vazio na vida dele. Olha o que ele diz: eu tinha 11 anos e sentia intenso desejo que não saciava. Em nossa terra havia uma colina, uma terra um pouco elevada, e eu olhava o horizonte, lá onde o céu parece entrar na terra, e me parecia que deste modo se enchia o vazio que eu sentia. Este vazio e desejo de satisfação durou 36 anos. 36 anos foi o tempo que ele conheceu o movimento apostólico de Schoenstatt. Era o que ele precisava para diminuir o vazio. Essa foto é da casa onde ele nasceu e onde ele morou na infância. Aqui a foto. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui é o monte, um morrozinho que tinha de frente à casa dele, que quando ele olhava esse monte, ele aí se acalmava um pouco mais, quando ele era criança. Aqui a família Possobon. Dona Vitória, seu João, os 2 filhos mais velhos, Eli e Ari, e os outros 5 filhos. Esses 2 de Teresa Turcato e os 5 de Dona Vitória. Eu vou falar para vocês alguns testemunhos de filhos, de amigos e de irmãos e parentes de João. Sua irmã Cecília disse o seguinte: para namorar, ele buscou sempre pessoas boas. Por exemplo, pessoas que não iam a bailes. João era uma pessoa que nunca se interessou por bailes, tanto quando jovem como quando adulto. Nunca escutei dele uma palavra feia. Nunca o ouvi falar assim. Posso dizer que por isso meus pais tinham muito respeito por ele. João nunca bebeu. Seu João nunca fumou. Nunca dançou na vida. Nunca foi para festa. A não ser festas de paróquia que ele ia. Nunca sentou na mesa de um bar
para beber. Ele tinha uma vida muito correta. Testemunho de sua irmã Regina. 3 dias antes do casamento, enquanto rezávamos o terço em família, ele nos disse: agora quero dizer uma coisa. Todos estão presentes aqui e quero pedir perdão a papai, mamãe e a todos meus irmãos. Então, meu pai se comoveu ao ver que seu filho, que nunca havia feito nada de errado, pedia perdão e se retirou para o quarto. Creio que foi chorar. Aí segue esse testemunho, a mãe dele diz a ele o seguinte: meu filho, você não tem que se desculpar nada da gente. E nós que temos que te desculpar, porque fizemos uma festa de casamento para você só para 30 pessoas. Ele, minha mãe, não tem problema não, está de bom tamanho, está até demais. Ele sempre se preocupou com a sua família. Testemunho de sua irmã Regina. Depois de casado, ele visitava os pais. Como tinha um hotel, ele vinha buscar provisões na casa dos pais. Quando o pai necessitou de dinheiro, ele o ajudou. Depois papai o pagava com provisões. Ele vinha sempre de noite buscar as provisões, para aproveitar o tempo. Uma vez, mamãe perguntou: não tens medo de andar de noite com as provisões? Ele, mostrando o seu rosário, respondeu: eu com meu rosário vou adiante. Costumava rezar o rosário, inclusive quando viajava. Dizia: não necessito de uma pistola. Minha arma é o rosário. Rezava o rosário todas as noites e a missa todos os dias. Desde criança, ele foi de uma família católica, ele ia para a missa todos os domingos e rezava o rosário todas as noites. Quando o pai dele não estava em casa, mesmo criança, quem tomava o lugar do pai era ele que puxava o rosário com a família. E essa história da dívida do pai é uma história até marcante na história dele. O pai estava com problemas de dinheiro, estava devendo ao banco e foi pedir dinheiro emprestado a ele. Ele, como era uma pessoa muito correta e justa, seu João, foi fazer as contas, só que o pedido do pai não dava para pagar a dívida dele. Ele aí fez as contas e ele não fazia nada em comum acordo com a esposa. Foi conversar com Vitória, na época era Vitória já, e Vitória concordou. Só que aí o dinheiro que ele conseguiu foi mais e ele foi ao meu pai: vou emprestar o seu dinheiro, eu sou seu filho, você é meu pai. Se o senhor não tiver condição de pagar, deixe para lá. Testemunho da sua irmã Cecília. Nos primeiros anos de seu casamento com Teresa, ele teve toda a paciência com sua mulher. Ela era uma mulher trabalhadora e enérgica, porém sempre que algo não lhe favorecia, explodia. Também comigo, estive com eles nos primeiros tempos de casados, ajudando no hotel e na casa. Às vezes sempre explodia comigo, porém João sempre tinha uma paciência, nunca brigava. Ele foi assim toda a sua vida. Em toda a família sempre há algo que não vai bem. Nessas ocasiões, ele pegava seu rosário e rezava, para não discutir, para não produzir contrariedade. Ele sempre foi assim. Palavra de sua irmã Cecília, outro testemunho. Já casado com sua segunda esposa, Vitória, ela me disse uma vez: penso que ninguém tem um marido melhor do que o meu. Ela estava contente, dizia: ele me leva café na cama. Essa história do cafezinho, gente, é muito engraçada. E é uma história já famosa. Ele sempre levava o cafezinho para a dona Vitória na cama. Ele acordava cedo, cortava a lenha, deixava tudo pronto em casa para não incomodar a família, para não deixar que a família tivesse falta de nada. E ele sempre levava o cafezinho. E à noite também,
Em contrapartida, quando ele voltava cansado, Dona Vitória fazia o cafezinho para ele, a sua comidinha, e às vezes, depois do banho, botava ele na cama e fazia massagem com álcool nas pernas para deixar descansada. Lá em minha casa, quem faz o cafezinho é Dona Cirlei, todo dia de manhã. Então, esse exemplo de João Possobon, não precisa só o esposo fazer, a mulher também pode fazer, entendeu? Então o exemplo é mútuo, é para os dois. Vitória falece em 6 de 3 de 1979. João escreve sobre ela: uma coisa gravei em meu coração, por toda a eternidade. Quando eu partia para as longas viagens de peregrinação com a peregrina, teu adeus era: que o anjo da guarda te bendiga, e a mãe e rainha te acompanhem. Vitória, teu espírito acompanhou toda a peregrinação ao longo de 29 anos. Nunca disseste uma palavra em contrário, sempre estiveste a favor. Esses favores encontraste na alegria do céu. Nem com tua morte interrompeste a campanha. Existe um testemunho da filha dele, Vilma, que dizia o seguinte: ele saía de casa para ir para a campanha, que ele chamava de forçada campanha. A peregrina original pesa 11 quilos, e ele tinha na pasta alguns objetos pessoais dele, que pesava mais ou menos 8 quilos. Às vezes ele esquecia a pasta e quem pegava era Dona Vitória. E aí dava a pasta a ele e dizia: vá, leve bem com cuidado o anjinho. O anjinho era a Nossa Senhora que ele carregava, a mãe peregrina. Então ela nunca contestou a vida dele na campanha da mãe peregrina. E outra coisa, ele sempre que possível reunia a família toda para discutir se a campanha estava atrapalhando a família dele, se tinha algum problema que pudesse atrapalhar, se alguém tinha alguma coisa contra isso. E todos nunca disseram não, sempre concordavam. Relato de um dos filhos: papai tinha um caderninho para observação acerca da obediência dos filhos. A cada dia fazia anotações e contava os pontos. Ao final do ano, na época de Natal, convidava o padre Gabriel para fazer a contagem dos pontos e entregar os presentes de Natal. Esse era um dia de muita alegria para todos. Nesse caderninho, ele tinha a hora de acordar, a hora de rezar, a hora de estudar e dos afazeres. E depois fazia a pontuação e dava um dinheirinho. Dava, se eu não me engano, era 10 centavos por mês. Naquela época era um bom dinheirinho. Ele chegava de noite cansado e se sentava e contava o que havia passado durante o dia. Sempre tinha algo para contar. Quando não tinha trabalho, pegava a enxada e ia para a horta. Trabalhava e rezava o rosário. A irmã Teresa diz o seguinte: ele sempre foi um homem muito bom e honesto. Uma vez me disse: eu poderia ser um homem rico, porém só aplico a margem de lucro que é legítima. Ele mesmo como comerciante, ele nunca quis tirar lucro, proveito do comércio dele. Ele só queria o que desse para sobreviver. Ele era um homem muito justo e muito honesto. João Possobon diz o seguinte, em 1975, ele sempre teve vontade de passar os bens dele em vida, antes que ele morresse. Só que Dona Vitória não aceitava. Então ele rezou 10 anos rezou o terço para que ela concordasse nesse pensamento dele. E em 1975 ela concorda. Junto com minha família, pude fazer a instalação da água em nossa casa e também o que desejava há muito tempo: realizar a repartição dos bens em vida. Tudo se fez em harmonia e com alegria. Isso aqui não. Ele sempre dizia o seguinte: no ano de 1952, entendi que isto era uma missão que me confiava. Disse então à mãezinha: tenho 7 filhos, uma esposa. Tenho que dar conta a Deus de meus filhos e de minha esposa. Porém, se é vontade de Deus e a tua, um único homem pode mover o mundo.
Quando é algo de Deus, algo divino, um homem sozinho pode mover o mundo. Eu havia dito à mãe, rainha, que pouco importava mover o mundo inteiro se descuidasse de minha família. Se isto acontecesse, não estaria fazendo nada. Porém, foi tudo bem. Quando Deus quer que se realize uma missão, uma pessoa pode cuidar de sua família, pode fazer tudo. O grande medo que ele tinha é do abandono da família. Ele trocar a evangelização de fora e deixar a família dele desamparada. Então ele sempre conversava com a família. Ele tinha esse medo. Então ele preocupava com isso. E ele dizia sempre, não adianta eu evangelizar, cuidar das famílias lá fora e esquecer a minha. Carta que ele fez ao Papa Paulo VI, no dia 6/12/70. No início foi um pouco difícil. Sou pai de família, tenho 7 filhos e 14 netos. Naturalmente, minha missão era a minha família. Quando Deus quer, pode-se entregar muitas coisas a ele e a sua mãe. E fica-se admirado do quanto se é capaz de fazer quando se deixa a graça atuar na alma. E conclui a carta. O pobre João fez renúncia de tudo, mas sempre em concordância com a sua família. Bom, ainda morto, gostaria de fazer uma última romaria com o povo. Isso está no testamento espiritual de seu João. Sepultado no cemitério Santa Rita, junto às 2 esposas. Com elas pude chegar à 3ª esposa, a sagrada e grande missão da campanha do Santo Terço. Ele pediu que fosse velado na igreja de Nossa Senhora das Dores, depois fosse velado no santuário da Mãe Rainha, Santuário Tabor, lá em Santa Maria, e depois fosse velado na igreja de Nossa Senhora das Graças. Foi o último pedido dele. Dom Ivo Lochaster, o arcebispo de Salvador, do Brasil na época, tinha um carinho muito grande por seu João. E na homilia que ele fez na missa de corpo presente de seu João, ele praticamente conta a história de João Poçobon nessa homilia. E, inclusive, ele não ia para o sepultamento. Já tinha falado com o pessoal que não dava, que ele estava em Brasília. Mas, de uma hora para outra, ele tinha tanta amizade com seu João que apareceu e celebrou a missa. Um homem de apostolado, os 140 quilômetros que caminhou com a imagem de Nossa Senhora, a reza do Santo Terço, seu serviço aos pobres na Vila Nobre da Caridade, manifestam como sua ideia de apostolado para o dia de hoje é completa e global. Um homem de oração, de uma profundíssima vida de oração, de uma oração que poderíamos qualificar de mística, uma oração transformadora, dedicava um tempo específico à oração. Os muitos terços que rezava, grande exemplo para todos. Oxalá pudéssemos aprender muito com ele nesse campo. Um homem de paz, um homem que por sua vida de oração e de entrega total, foi um homem de paz. Sua figura já era de paz, era também de paz interior, que se sentia livre diante de Deus, feliz. Uma de suas expressões dos últimos tempos era: se um dia me encontrarem morto à beira do caminho, saibam que morri de alegria. E ele morreu assim. Ele morreu fazendo o que queria, atravessando a rua, vindo de casa. Estava um nevoeiro muito forte e ele não enxergou quando atravessou a rua. Um caminhão vinha numa velocidade em torno de 40, 50 quilômetros e o pegou na frontal. Conclusão. Olha o que esse homem fez. O que ele criou, gente. Cerca de 200.000 imagens da Mãe Rainha de Chonce peregrina em mais de 100 países no mundo. No Brasil, cerca de 16 milhões de brasileiros recebem a visita da Mãe Peregrina de Chonce.
E isso corresponde, simplesmente, 13,6% dos católicos em nosso país, no Brasil. Eu achei muito interessante, alguns de vocês conhecem esse padre, Francisco Biachim, lá de Santa Maria. Ele dando a característica de um santo. O santo se caracteriza, no mínimo, por 3 coisas. Em primeiro lugar, profundo amor eucarístico, e seu João tinha. Segundo, os santos são devotos de Nossa Senhora, têm carinho especial. Nossa Senhora ocupa um lugar especial no coração dos santos. E em terceiro, os santos têm uma predileção pelos pobres. Isso era evidente no João. E ele tinha uma 4ª característica, o amor à família. O padre Francisco Bianchini foi professor dele, quando ele fez o diaconato. Aí ele diz o seguinte: eu, professor de João, eu aprendi mais com ele, mas me chamou de professor, tudo bem, mas eu estava lá mais para aprender do que para ensinar. Falar um pouco do processo de canonização do seu João. O processo de beatificação foi aberto em 12 de novembro de 1994, na cidade de Santa Maria, pelo bispo diocesano Dom Ivo Lochaster. No dia 17 de maio de 2009, o processo de canonização, com 10.855 páginas, com testemunhos, textos e palavras de Pozzobon, foram encaminhados à congregação para a causa dos santos no Vaticano. Foi reunido esses documentos e no dia 3 de junho de 2009 foi feito o protocolo no Vaticano, em Roma, e obtenção do reconhecimento do título servo de Deus. Aí seu João passa a ser o servo de Deus, um servo de Deus. Em 19 de agosto de 2019, foi aberto pelo arcebispo de Santa Maria do Rio Grande do Sul uma comissão para investigação de um suposto milagre. Não é um milagre ainda, é um suposto, porque quem vai determinar se é um milagre ou não é Roma. E essa comissão é constituída de um promotor, um delegado, um secretário, um médico perito, junto com o postulador. Depois, isso ao mesmo tempo já está correndo, juntar os autos do suposto milagre. Isso vai ser resumido, 10.855 páginas, vai se transformar em 350 páginas, e que vai ser chamado de positio. Depois que isso é feito, ele é entregue, esse livro, fazem 5, 6 livros, 7 livros, e é entregue a 5 a 6 cardeais e ao Papa. E eles aceitando, seu João é decretado, é intitulado de venerável. Aqui é o dia que é entregue os documentos, no dia 3 de junho de 2009, pelo nosso querido padre Agemiro. Bom, para finalizar, eu achei interessante essa pergunta. Há em uma entrevista que uma irmã de Maria, irmã Maria Nilza da Silva, fez ao padre Irineu Trevisan, no dia 25/7/2003. Qual a importância de nos empenharmos pela canonização do diácono João Pozzobon? E ele responde: conseguiremos colocar um pai nos altares? Eu não conheço nenhum pai de família santo. Se alguém conhece, levanta a mão. Eu não conheço. Um pai, um profissional, um cristão do dia a dia, é uma pessoa comum. Nos altares estão repletos de bispos, padres e religiosos, mas faltam ainda mais leigos. É muito importante para a igreja e para nosso tempo, tão dedicado à família, que se tenha um pai, um profissional, alguém que viveu sua vida de santidade no meio do mundo e dentro da família. Importante que ele seja canonizado também porque ele se santificou por meio da espiritualidade de Schoenstatt.
Então, ele é uma pessoa igual a gente, um pai de família, dedicado e que merece a canonização, por todos os autos que ele fez. Aqui são minhas referências. Obrigado. Queridas familias, en este taller hablamos a los extranjeros. Espero que puedan entenderme. Yeah. Tengo la alegría y el honor de contarles un poquito de un hombre de húngaro, un schoenstattiano, que se murió ya hace 14 años. Yo era a su lado en ese tiempo. Teníamos una gran fiesta, la Alianza de Amor de esa pareja y el grupo. Y hemos celebrado en el santuario y alrededor del santuario. Y se fue mal y se murió. Unos 100 personas estábamos alrededor y ya era un susto muy grande. Ok, ya. Yo. Era un orfebre bastante conocido, trabajó en 4 países, también en Roma y por el Papa. Y yo me di cuenta solo después de su muerte qué gran artista, muy sencilla, muy sencilla. Eso es el sitio a donde se murió, es el santuario de Hungría. Y aquí era la fiesta, ¿ya? El lugar de su fallecimiento. Y el padre Tilman Bella estaba con nosotros en ese momento y ha dicho, ese lugar es una ventana al cielo. Y esas palabras hemos grabado en una plaqueta en ese sitio. ¿Ya? En esa noche, después de su muerte, hemos despedido de él con los niños y los jóvenes. Hemos agradecido y despedido de Csaba. Pienso en el primer momento cada persona era paralizado, ¿ya? Y era la gran pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo se puede procesar? El día siguiente estábamos sentados juntas y hemos preguntado qué está tratando de decirnos Dios con la muerte de Csaba. ¿Ya? Y estaba sentada al lado del padre Bella y le pidió escribir una cartita, un saludo para una conocida. Y él escribió Irrupción de la gracia. No existe tal cosa. 2 horas después de la consagración, un hombre muere, un gran artista del arte religioso. Vivimos en lo divino. En ese momento no podía creer que eso es una interrupción de gracia. ¿Ya?
Después, lentamente, sí. En la semana siguiente, las familias han escrito correos electrónicos y en ese tiempo tenía la impresión, aquí pasa algo muy especial. Ya. Es un tiempo de gracia. Pensé, así era en el tiempo cuando nuestro padre Kentenich estaba en prisión. La familia de Schönstatt era cerca, ¿ya? Era una comunidad de gracia. Y eso experimenté en esas semanas, ¿ya? En ese tiempo. Una comunidad de destino. Un hermano escribió entonces, primero voy a leerlo. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, queridas familias, la muerte de Chobo ha acelerado un proceso. Sentimos que ahora nos hemos convertido en verdaderos schönstattianos. Nuestro Padre Celestial ha recibido a nuestro hermano junto con el Padre Kentenich y los demás santos schönstattianos húngaros en el cielo. El cielo está muy cerca, pero como nosotros seguimos aquí, no solo es una alegría para nosotros, sino también un dolor. Nuestro corazón siempre ha estado en Óbudavar. Óbudavar es el centro de Schönstatt de Hungría. Y ahora aún más, porque la Virgen ha tocado este lugar y todos los pequeños y grandes con el bordo de su manto. Entendimos este acontecimiento, esas son sus palabras, está aquí, ¿ya? Y entendimos las circunstancias de su repentina muerte como un dedo que señala Dios. Chobo es una persona especial, míralo. En su funeral estaban muchos sacerdotes, porque Chobo ha trabajado para sacerdotes con su arte. Y también estaba un sacerdote que en Hungría es responsable por los procesos de beatificación. Y después del funeral sentí una atmósfera y sentí que Chobo es una persona especial y dicho a las familias sería bien empezar el proceso de beatificación. Y desde entonces hemos empezado a trabajar y pienso que somos cerca de para que sea el oficial, el proceso oficial. Yeah, gracias. Tengo que dar unas preguntas. ¿Cómo era él como esposo con su mujer? ¿Cómo era él como padre? ¿Cómo ha conformado y llevado su vida espiritual? ¿Y cómo ha dado forma a su trabajo? Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo era él como esposo? Pienso los testimonios mejor son los hijos, ¿verdad? Entonces preguntamos a ellas. ¿Ya? La pequeña hija era 10 años cuando Chobo se murió. Ahora ya es estudiante ella y vive todavía con su mamá. Ya, una palabra sobre la fecundidad de Chobo. Hemos experimentado que Chobo es verdaderamente una ventana al cielo,
Un ejemplo, 2 años pasados hemos celebrado en Budapest el Congreso Eucarístico Internacional y en la preparación teníamos una fiesta en el centro de Schönstadt y vino una mujer que era responsable en ese congreso para la comunicación. ¿Ya? No la conocí, pero vino y dijo que quiere en esa fiesta dar un testimonio. Y nos ha contado sobre su experiencia con Chopper, que ella lo ve con una gran gracia. Y la pregunté después y me contó que tenía una infancia bastante difícil y no podía llorar. Y cuando ha oído a esa historia de Chopper, primera vez podía llorar. Y quería dar testimonio sobre eso. Entonces es solo un ejemplo. Ahora no tenemos tiempo para otros ejemplos que experimentamos, que tenemos una ventana al cielo. Muchas gracias.